Boa noite a todos. Sessão extraordinária do dia 20 de fevereiro de 2026. Em nome de Deus, declaro aberto a presente sessão extraordinária. Registro a presença de todos os vereadores nesta sessão extraordinária do dia 20 de fevereiro de 2026. Passaremos agora para o expediente correspondências recebidas. Ofício número 067, Criciúmal, 18 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentamos Vossa Excelência e os demais membros desta Casa Legislativa e, em conformidade com o disposto no parágrafo 10º do artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Criciúmal, solicitamos convocação de sessão extraordinária. O pedido se justifica pela urgência na aprovação dos seguintes projetos de lei, números 031, 032 e 039 de 2026, que já estão em posse do Legislativo Municipal. Ainda o projeto de lei número 040 de 2026, que encaminhamos em anexo ao presente ofício. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marco Aurélio Nedel, Prefeito Municipal. Ofício Circular número 013 de 2026, Criciúmal, 19 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo vereador, na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência, venho nos termos do parágrafo 10º do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 180 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, convocá-lo para a sessão extraordinária, que se realizará no dia 20 de fevereiro de 2026, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, na qual será colocado em pauta as seguintes matérias: projetos de lei números 031, 032, 039 e 040 de 2026. Sem mais para o momento, fico à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Vilmar Dutra, presidente da Câmara Municipal de Criciúmal. Antes de tudo, então, agradecer aos presidentes das comissões e às próprias comissões pelo empenho e ao Dr. João, que disponibilizou para vir aqui. Então, diante disso, foi possível a realização dessa sessão extraordinária. Projetos de lei do Executivo baixados para as comissões. Projeto de lei número 031/2026, altera a redação do inciso 1º do artigo 4º da Lei Municipal número 5.188 de 2026 e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei número 031 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei, ora submetido à apreciação de Vossas Excelências, visa corrigir um equívoco administrativo na redação original da Lei Municipal número 5.188 de 2026. A norma anterior fazia referência a um concurso público de 2022. No entanto, o cargo de professor de língua portuguesa não integra aquele certame, mas sim o concurso regido pelo edital número 265 de 2024, homologado pelo edital número 321 de 2024. A alteração é indispensável para garantir a legalidade das contratações e reflete o dever da administração pública de rever e sanar seus próprios atos quando eivados de erro material. Diante do exposto, solicitamos a apreciação e aprovação desta matéria. Criciúmal, 11 de fevereiro de 2026, Marco Aurélio Nedel, Prefeito Municipal. Parecer jurídico da Casa. Conclusão. Sob o prisma estritamente jurídico, o projeto de lei número 031 de 2026 está apto para tramitação e submissão ao plenário para deliberação. A proposta é constitucional, legal e preenche o mérito administrativo ao sanar equívoco que poderia comprometer a validade das contratações de profissionais da educação. Vista Gaúcha, 19 de fevereiro de 2026, João Paulo Capelari, advogado. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Saúde e Educação. Conclusão.
À luz do que foi exposto, esta relatoria se manifesta pela constitucionalidade do projeto de lei 031 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. A unanimidade pela constitucionalidade do projeto de lei número 031 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. Parecer da Comissão Tributária, Financeira e Orçamentária. Conclusão. À luz do que foi exposto, inexiste óbice para aprovação do projeto de lei 031 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. A unanimidade pela aprovação do projeto de lei número 031 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. Coloco agora em apreciação os pareceres das duas comissões. Quem estiver a favor dos pareceres permaneça como está e quem for contrário, levante-se. Em seguida, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Em seguida, coloco o projeto em apreciação dos senhores vereadores. Não havendo quem queira se manifestar, eu coloco o projeto em votação. Quem estiver a favor do projeto permaneça como está. Quem for contrário ao projeto, levante-se. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 032, 2026. Caracteriza a situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente um professor para suprir vacância decorrente de designação de servidor para a função de gestão da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei número 032 de 2026. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei, ora submetido à apreciação de vossas excelências, visa autorizar a contratação temporária de um professor 20 horas, para suprir a vacância na rede municipal de ensino, decorrente da designação da servidora Marisa Maria Kremer Schmidt, para vice-direção da EMEI Celina de Deus. A medida caracteriza-se como de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, sendo indispensável para garantir a continuidade das atividades pedagógicas e evitar prejuízos ao aprendizado dos alunos. Ressalta-se que a contratação respeitará rigorosamente a ordem de classificação do concurso público vigente, recorrendo-se ao processo seletivo simplificado apenas em caso de esgotamento da lista de aprovados. Diante da urgência, para o bom andamento do ano letivo e da regularidade orçamentária da proposta, solicitamos a análise e aprovação dos nobres parlamentares. Criciúmal, 11 de fevereiro de 2026, Marco Aurélio Nedel, prefeito municipal. Parecer jurídico da Casa. Conclusão. Diante da análise, sob prisma estritamente jurídico, o projeto de lei número 032 de 2026 está apto para tramitação e submissão ao plenário para deliberação. A proposta atende ao requisito da excepcionalidade, pois a vacância em sala de aula não pode aguardar os trâmites de um novo concurso sem prejuízo ao ano letivo. Vista Gaúcha, 19 de fevereiro de 2026, João Paulo Capelari, advogado. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Saúde e Educação. Conclusão. À luz do que foi exposto, esta relatoria se manifesta pela constitucionalidade do projeto de lei 032 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. A unanimidade pela constitucionalidade do projeto de lei número 032 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. Parecer da Comissão Tributária, Financeira e Orçamentária. Conclusão. À luz do que foi exposto, inexiste óbice para aprovação do projeto de lei 032 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. A unanimidade pela aprovação do projeto de lei número 032 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. Eu coloco agora os pareceres das duas comissões em apreciação.
Em votação, aliás, quem estiver a favor dos pareceres permaneça como está, quem for contrário, levante-se. Os pareceres das duas comissões aprovados por unanimidade. Nós temos uma emenda modificativa número 002/2026 ao projeto de lei número 032/2026. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Vereadores de Cristiumal, no uso de suas atribuições regimentais e com fundamento no artigo 35 do Regimento Interno, apresenta a presente emenda modificativa ao projeto de lei número 032 de 2026, para adequar o prazo de vigência do contrato temporário. Artigo 1º. Fica alterada a redação do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei número 032 de 2026, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. A vigência da contratação temporária disposta no artigo 1º terá o prazo máximo de 6 meses, a contar da assinatura do contrato, podendo, no entanto, ser rescindido antes do prazo, com comunicado de no mínimo 15 dias de antecedência, sem que caiba indenização a qualquer das partes. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação. Sala das Comissões, Cristiumal, 20 de fevereiro de 2026, Comissão de Constituição e Justiça. Aqui só tem isso. Só está escrito isso. Retificando, então, dá para imprimir a outra via, acrescentando isso. Então, na verdade, a emenda propõe 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. Mas está na justificativa. Está na justificativa. Eu vou ler agora. Presidente Dilson Zimmermann, relatora Suelen Coco, membro Paulo Rafael Medina de Limas. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a presente emenda modificativa é apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça com a finalidade de aperfeiçoar o projeto de lei número 032 de 2026, adequando o prazo de vigência da contratação temporária nele prevista, de modo a reforçar a natureza excepcional e transitória desse tipo de vínculo. A contratação por tempo determinado, admitida em hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, não pode converter-se na prática em mecanismo ordinário e continuado de provimento de pessoal, sob pena de desvirtuamento do Instituto e mitigação indevida da regra do concurso público. Nesse sentido, a redução do prazo máximo de 12 para 6 meses preserva a finalidade emergencial da medida, garante resposta imediata à demanda administrativa e impõe baliza temporal mais compatível com a transitoriedade exigida pelo artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Além disso, o prazo de 6 meses revela-se suficiente para a regularização da situação que motivou a excepcionalidade, permitindo à administração avaliar a persistência da necessidade e adotar, em tempo oportuno, as providências administrativas estruturantes, evitando prorrogações ou renovações que aproximem a contratação temporária de vínculo permanente. Com isso, a emenda promove maior segurança jurídica, proporcionalidade e aderência ao interesse público sem comprometer a continuidade do serviço. Diante do exposto, a Comissão de Constituição e Justiça propõe a presente emenda modificativa, por entender que a alteração proposta aperfeiçoa o texto do projeto de lei número 032 de 2026, conferindo-lhe maior conformidade com os princípios constitucionais que regem a contratação temporária e reforçando o caráter emergencial e excepcional da medida. Sala das Comissões, Cristiumal, 20 de fevereiro de 2026. Comissão de Constituição e Justiça, presidente Dilson Zimmermann, relatora Suelen Coco, membro Paulo Rafael Medina de Limas. Em seguida, eu coloco o projeto e a emenda modificativa em apreciação dos senhores vereadores.
Peço a palavra. Com a palavra o vereador Rafael. Boa noite, senhor presidente, secretária, colegas vereadores, também quem nos acompanha através das redes sociais. Cabe aqui também, né, senhor presidente, nós ressaltar que essa Câmara aqui não ganha por sessão extraordinária, né, onde que somos convocados e simplesmente estamos aqui para deliberar em cima dos projetos sem qualquer adicional por essa sessão extraordinária. Também quero aproveitar aqui e cumprimentar o doutor João Paulo Capelari pelo auxílio, desde então, ali já na elaboração dos pareceres das comissões. Também, aproveitando aqui, cumprimentar o nosso assessor, o Luan, o qual faz um bom trabalho ali, substituindo o colega vereador Paulinho, o colega assessor Paulinho. Também quero me manifestar, então, referente a essa emenda, ao qual nós acabamos discutindo ali, colegas vereadores, que é referente ao prazo, né? Todos vocês sabem que a gente está aqui para que as coisas aconteçam, né? E de que forma? Da melhor maneira possível. Então, não é nós que vamos impedir dessa servidora ter sido nomeada como vice-diretor e nós não aprovar uma contratação emergencial para o Executivo para que possa suprir essa necessidade, então. Então, nesse sentido, o que a gente fez foi, sim, dando um prazo de 24 meses, que nós tínhamos uma lei, o qual, recentemente, o projeto anterior veio por parte da administração lá, que tinha um equívoco. Eu acho que, colegas vereadores, nós também tivemos um equívoco quando nós aprovamos aqui nessa casa as contratações emergenciais para 24 meses. 12 mais 12. Então, nós tivemos um equívoco e que bom que a gente conversando e buscando conhecimento, o colega vereador Almiro, o vereador Elisério, a gente discutiu na última viagem que a gente esteve em Porto Alegre, inclusive em cima dessa lei, aonde que sim, foi nos orientado, que 1 ano, 6 meses, mais 6 meses, é um tempo bom para que o Executivo possa se programar, se persistir a necessidade, possa fazer um concurso público, mas que não, 24 meses, né? Isso passaria de emergencial por uma eternidade, bem assim o professor disse lá, né? Então, assim, ó, nesse sentido, colegas vereadores, vocês podem ter certeza, a gente está aqui, né, na condição de vereador e aprovando, espero que nós aprovamos esse projeto e não diferente a emenda, para que nós possamos dar condições ao Executivo. Mas, ao mesmo tempo, né, colegas vereadores, que a gente possa estar um pouquinho mais atento quanto a esse prazo, né? Inclusive, se existir a necessidade de outras, e assim, você sabe, nós temos aprovado inúmeras funções aqui, se existir a necessidade de mais contratações emergenciais, que a gente fique atento, né, quanto ao prazo e que, sim, a administração possa, inclusive, aqui, doutor, se existir a vontade de fazer um concurso, não precisa ser que seja nomeado, mas que sim, que haja um concurso por cadastro reserva, né, existindo aquela necessidade, possa lá vir fazer a nomeação, né? Então, nesse sentido, colegas vereadores, eu tenho certeza que nós estamos cumprindo com o nosso papel, que é aqui, né, dar condições, mas, ao mesmo tempo, fazer a coisa certa. Então, nesse sentido, o meu voto é favorável, né, ao projeto, mas também a favor da emenda. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Não havendo mais quem queira se manifestar, eu coloco a emenda modificativa em votação. Quem estiver a favor da emenda, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. A emenda modificativa número 02 foi aprovada por unanimidade. Agora, então, coloco o projeto com a emenda em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, quem for contrário, levante-se. O projeto com a emenda foram aprovados por unanimidade. Projeto de lei número 039/2026,
caracteriza a situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente um professor 2, anos iniciais, para suprir demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei número 039 de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei, ora submetido à apreciação de vossas excelências, visa obter a necessária autorização para a contratação emergencial de um professor 2, anos iniciais, com carga horária de 20 horas semanais, visando atender a premente necessidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. A medida fundamenta-se na imperiosa necessidade de garantir a continuidade do serviço público essencial de educação. É fundamental registrar que o município esgotou todas as possibilidades de provimento via concurso público. O último certame realizado para o cargo de professor 2 contou com a homologação de 54 candidatos aprovados. No entanto, em virtude da alta rotatividade verificada na área, fato que gera profunda infelicidade administrativa, mas que é decorrente de circunstâncias alheias à vontade do Executivo, todos os candidatos convocados já foram chamados, exaurindo-se completamente a lista de remanescentes. Pela relevância da matéria e pela urgência que o tema requer, contamos com a compreensão e o apoio dos nobres pares desta Câmara para a aprovação do presente projeto. Criciúmal, 12 de fevereiro de 2026, Marco Aurélio Nedel, Prefeito Municipal. Parecer jurídico da Casa. Conclusão. Diante da análise sob o prisma estritamente jurídico, o projeto de lei número 039 de 2026 está apto para tramitação e submissão ao plenário para deliberação. A matéria reveste-se de legalidade formal e material, estando a fundamentação fática, exaurimento da lista de concurso, devidamente comprovada na justificativa anexa. Vista Gaúcha, 19 de fevereiro de 2026, João Paulo Capelari, advogado. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Saúde e Educação. Conclusão. À luz do que foi exposto, esta relatoria se manifesta pela constitucionalidade do projeto de lei 039 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. A unanimidade pela constitucionalidade do projeto de lei número 039 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. Parecer da Comissão Tributária, Financeira e Orçamentária. Conclusão. À luz do que foi exposto, inexiste óbice para aprovação do projeto de lei 039 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. A unanimidade pela aprovação do projeto de lei número 039 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. Coloco agora os pareceres das duas comissões em votação. Quem estiver a favor dos pareceres, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Os pareceres das comissões aprovados por unanimidade. Temos também uma emenda modificativa, da mesma forma como no projeto 032, a emenda modificativa número 003/2026 ao projeto de lei 039/2026. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Vereadores de Criciúmal, no uso de suas atribuições regimentais e com fundamento no artigo 35 do Regimento Interno, apresenta a presente emenda modificativa ao projeto de lei número 039 de 2026, para adequar o prazo de vigência do contrato temporário. Artigo 1º. Fica alterada a redação do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei número 039 de 2026, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Parágrafo único. A vigência da contratação temporária disposta no artigo 1º terá o prazo de 6 meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período, mediante justificativa formal da administração e desde que mantida a necessidade temporária de excepcional interesse público.
podendo ainda ser rescindida antes do prazo, com comunicado de no mínimo 15 dias de antecedência, sem que caiba indenização a qualquer das partes. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação. Sala das Comissões, Criciúmal, 20 de fevereiro de 2026. Comissão de Constituição e Justiça. Presidente Dilson Zimmermann, relatora Suelen Coco, membro Paulo Rafael Medina de Limas. Justificativa. A presente emenda modificativa é apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça com a finalidade de aperfeiçoar o projeto de lei número 039 de 2026, adequando o prazo de vigência da contratação temporária nele prevista, de modo a reforçar a natureza excepcional e transitória desse tipo de vínculo. A contratação por tempo determinado, admitida em hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, não pode converter-se, na prática, em mecanismo ordinário e continuado de provimento de pessoal, sob pena de desvirtuamento do Instituto e mitigação indevida da regra do concurso público. Nesse sentido, a redução do prazo máximo de 12 para 6 meses preserva a finalidade emergencial da medida, garante resposta imediata à demanda administrativa e impõe baliza temporal mais compatível com a transitoriedade exigida pelo artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Além disso, o prazo de 6 meses revela-se suficiente para a regularização da situação que motivou a excepcionalidade, permitindo à administração avaliar a persistência da necessidade e adotar em tempo oportuno as providências administrativas estruturantes, evitando prorrogações ou renovações que aproximem a contratação temporária de vínculo permanente. Com isso, a emenda promove maior segurança jurídica, proporcionalidade e aderência ao interesse público, sem comprometer a continuidade do serviço. Diante do exposto, a Comissão de Constituição e Justiça propõe a presente emenda modificativa, por entender que a alteração proposta aperfeiçoa o texto do projeto de lei número 039 de 2026, conferindo-lhe maior conformidade com os princípios constitucionais que regem a contratação temporária e reforçando o caráter emergencial e excepcional da medida. Sala das Comissões, Criciúmal, 20 de fevereiro de 2026. Comissão de Constituição e Justiça. Presidente Dilson Zimmermann, relatora Suelen Coco, membro Paulo Rafael Medina de Limas. Coloco agora o projeto e a emenda modificativa em apreciação dos senhores vereadores. Não havendo quem queira se manifestar, eu coloco a emenda modificativa em votação. Quem estiver a favor da emenda modificativa 003/2026 permaneça como está e quem for contrário, levante-se. A emenda foi aprovada por unanimidade. E agora, então, coloco o projeto com a emenda em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. Projeto número 039/2026, com a emenda 003/2026, foram aprovados por unanimidade. Projeto de lei número 040/2026, caracteriza a situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente um professor 3, matemática, 20 horas semanais para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Desporto e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei número 040 de 2026. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei, ora submetido à apreciação de vossas excelências, visa autorizar o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de um professor 3 de matemática, 20 horas semanais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. A necessidade desta contratação fundamenta-se na vacância temporária do cargo ocupado pela servidora municipal, a senhora Graciela Elizabeth Bonman Bertoldo,
que se encontra em período de afastamento de suas funções laborais em decorrência de sua gestação. Diante da relevância da matéria e da urgência em manter o pleno funcionamento das atividades escolares, submetemos a presente proposta à apreciação desta Casa Legislativa, contando com o apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. Criciúmal, 18 de fevereiro de 2026, Marco Aurélio Nedel, Prefeito Municipal. Parecer jurídico da Casa. Conclusão. Diante da análise, sob o prisma estritamente jurídico, o projeto de lei número 040 de 2026 está apto para tramitação e submissão ao plenário para deliberação. A matéria reveste-se de legalidade formal e material, estando a fundamentação fática, exaurimento da lista de concurso devidamente comprovada na justificativa anexa. Vista Gaúcha, 19 de fevereiro de 2026, João Paulo Capelari, advogado. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Saúde e Educação. Conclusão. À luz do que foi exposto, esta relatoria se manifesta pela constitucionalidade do projeto de lei 040 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. A unanimidade pela constitucionalidade do projeto de lei número 040 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. Parecer da Comissão Tributária, Financeira e Orçamentária. Conclusão. À luz do que foi exposto, inexiste óbice para aprovação do projeto de lei 040 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. A unanimidade pela aprovação do projeto de lei número 040 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. Coloco agora, então, os pareceres em votação. Quem estiver a favor dos pareceres permaneça como está e quem for contrário, levante-se. Os pareceres aprovados por unanimidade. Temos também uma emenda modificativa número 004/2026 ao projeto de lei número 040/2026. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Vereadores de Criciúmal, no uso de suas atribuições regimentais e com fundamento no artigo 35 do Regimento Interno, apresenta a presente emenda modificativa ao projeto de lei número 040 de 2026, para adequar o prazo de vigência do contrato temporário. Artigo 1º. Fica alterada a redação do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei número 040 de 2026, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. A vigência da contratação temporária disposta no artigo 1º terá o prazo de 6 meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período, mediante justificativa formal da administração e desde que mantida a necessidade temporária de excepcional interesse público, podendo ainda ser rescindida antes do prazo, com comunicado de no mínimo 15 dias de antecedência, sem que caiba indenização a qualquer das partes. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação. Sala das Comissões, Criciúmal, 20 de fevereiro de 2026. Comissão de Constituição e Justiça. Presidente Dilson Zimmermann, relatora Suelen Coco, membro Paulo Rafael Medina de Limas. Justificativa. A presente emenda modificativa é apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça com a finalidade de aperfeiçoar o projeto de lei número 040 de 2026, adequando o prazo de vigência da contratação temporária nele prevista, de modo a reforçar a natureza excepcional e transitória desse tipo de vínculo. A contratação por tempo determinado, admitida em hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, não pode converter-se na prática em mecanismo ordinário e continuado de provimento de pessoal, sob pena de desvirtuamento do Instituto e mitigação indevida da regra do concurso público. Nesse sentido, a redução do prazo máximo de 12 para 6 meses preserva a finalidade emergencial da medida, garante resposta imediata à demanda administrativa
e impõe baliza temporal mais compatível com a transitoriedade exigida pelo artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Além disso, o prazo de 6 meses revela-se suficiente para a regularização da situação que motivou a excepcionalidade, permitindo à administração avaliar a persistência da necessidade e adotar, em tempo oportuno, as providências administrativas estruturantes, evitando prorrogações ou renovações que aproximem a contratação temporária de vínculo permanente. Com isso, a emenda promove maior segurança jurídica, proporcionalidade e aderência ao interesse público, sem comprometer a continuidade do serviço. Diante do exposto, a Comissão de Constituição e Justiça manifesta-se favoravelmente à aprovação da presente emenda modificativa, por entender que a alteração proposta aperfeiçoa o texto do projeto de lei número 040 de 2026, conferindo-lhe maior conformidade com os princípios constitucionais que regem a contratação temporária e reforçando o caráter emergencial e excepcional da medida. Sala das Comissões, Criciúmal, 20 de fevereiro de 2026. Comissão de Constituição e Justiça. Presidente Dilson Zimmermann, relatora Suelen Coco e membro Paulo Rafael Medina de Limas. Em seguida, eu coloco o projeto com a emenda modificativa em apreciação dos senhores vereadores. É a sua palavra. Com a palavra o vereador Rafael. Mais uma vez, senhor presidente, e para que fique um pouquinho mais claro para quem nos acompanha, dizer de que isso aqui, colegas vereadores, é um projeto de contratação emergencial. Eu digo isso porque pela manhã estive novamente no RH lá, aonde que vocês, que tiver o projeto, vocês vejam, por causa da Lei de Proteção de Dados, nós não temos o acesso a esse atestado. Mas, pela manhã, tirei o tempo de passar novamente no RH lá, doutor, e lá sim, lá tem um atestado, qual essa é uma senhora, uma gestante, né? O qual ela tem um atestado por tempo indeterminado, mas com prazo ali para mês de maio, para ela ter o seu bebê. Então, se nós parar para pensar, nós estamos no final de fevereiro, então até maio, vai dar 3 meses. 3 meses. Todos nós sabemos que é de direito, né, mais 6 meses de licença maternidade, né? Então, 3 mais 6 são 9 meses. 9 meses, nós estamos dando ao Executivo um prazo de contratação emergencial para 6 meses, prorrogável por mais 6 meses. Então, nesse sentido, as emendas apresentadas hoje aqui pela nossa comissão, é no sentido de que sim, que a gente está aqui, né, aprovando a contratação emergencial, porém com um tempo, né, de emergencial. Não um tempo que possa ser definitivo ali, um cargo que precisa, talvez para 1, 2 anos, e digo aqui, doutor, a gente tem feito aprovações aqui que, no meu ponto de vista, que não deveria. Mas, como eu digo, Paulo, a gente quer ser parceiro, a gente não quer que as coisas param, né? A gente quer que o trabalho aconteça. Nós, recentemente, vocês sabem, nós aprovamos pela 3ª vez a prorrogação da contratação de 3 motoristas emergencial, né? Onde que veio o projeto, no outro dia eles tinham que iniciar o ano letivo lá, né? Como é que nós iríamos ser contra? Né? Então, a gente aprovou. Mas, então, nesse sentido, assim, colegas vereadores, aquilo que eu falo, o projeto vindo do Executivo, ele já é um projeto bom. Então, cabe nós melhorar esse projeto. E o que nós fizemos hoje, nessas contratações emergenciais, colegas, nós só melhoramos. Melhoramos o projeto para que, sim, as coisas sejam cumpridas e cumprido dentro da lei, dentro da legalidade. É essa vontade que eu tenho, é esse o meu trabalho aqui de trabalhar pelo certo. Então, nesse sentido, a gente acredita hoje que a gente fez o correto, fez o certo. O Executivo vai ter a sua oportunidade de fazer essas contratações, persistindo, pode fazer um concurso público e talvez nomeando o definitivo. Seriam essas minhas colocações. Meu muito obrigado. A palavra continua à disposição
Não havendo mais quem queira se manifestar, eu coloco a emenda modificativa número 004/2026 em votação. Quem estiver a favor da emenda permaneça como está e quem for contrário, levante-se. A emenda foi aprovada por unanimidade. Agora, então, eu coloco o projeto com a emenda em votação. Quem estiver a favor do projeto com a emenda, permaneça como está e quem for contrário, levante-se. O projeto com a emenda foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar nessa sessão extraordinária, em nome de Deus, eu encerro a presente sessão extraordinária e convoco os edis para a sessão ordinária no dia 2 de março de 2026, às 20 horas.